Olá, meus amigos, estamos de volta com o nosso papo sobre homossexualidade e espiritismo. Lembrando que o espiritismo não é contra a homossexualidade. O espiritismo entende que a homossexualidade é um estágio de evolução do espírito. O centro espírita nunca impõe ensinamentos. Nosso objetivo com essa nossa série, né, que se chama justamente Homossexualidade e Espiritismo, é esclarecer a nós, as pessoas que têm o mesmo interesse que a gente e pessoas que têm curiosidade sobre esse assunto. Todo homossexual é digno do nosso maior respeito. A homossexualidade não é uma doença. Deus ama a todos nós da mesma maneira. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar-nos a nós mesmos, amar ao próximo, amar-nos uns aos outros, perdoar 70 vezes 7 nossos irmãos e amar os nossos inimigos, não julgar para não sermos julgados, não é? É plantando que a gente vai ter que colher depois. O que a gente anda plantando por aí? Não é? Tolerância, amor, compreensão. Vamos observar nossas sementinhas. Bom, continuando com o nosso assunto, eu escolhi o livro Agonia das Religiões, não é? Um livro fantástico que eu quero compartilhar com vocês. Esse livro ele é de J. Herculano Pires, não é? A gente vai para a introdução dele, né, que é na página 6, que se chama Tempos de Agonia. Eu quero ler a introdução com vocês, que ela explica muito bem o que está se passando. E aí, Herculano, ele diz assim: o desenvolvimento da humanidade tem sido marcado por fases de agonia e de morte, seguidas de fases mais duradouras de ressurreição e reconstrução. As forças que determinam essa espantosa sucessão encontram-se na própria criatura humana. Seria inútil buscarmos uma explicação celeste, fundada nos pressupostos da ira de Deus ou da justiça divina. Como seria inútil procurarmos enquadrá-la nas brilhantes teorias relativas à influência dos ritmos telúricos. A própria doutrina aristotélica da geração e corrupção não poderia dar-nos os elementos concretos do fenômeno. Segundo Toynbee, as civilizações se desenvolvem nas linhas conceptuais de uma religião fundamentada. Centram em agonia quando se esvai o poder vital dessas religiões. A relação sociedade-religião parece perfeitamente válida, mas não nos oferece o segredo dessa estranha mecânica da agonia. Os processos socioculturais de cada civilização têm a sua fonte no homem, pois a sociedade se apresenta objetivamente como um conglomerado humano. Parece evidente que o ritmo agônico deve estar ligado às entranhas e ao psiquismo do homem. Como estamos vivendo agora, precisamente numa das curvas agudas desse ritmo, talvez a mais aguda porque já passou a humanidade. O momento é propício para examinarmos o fenômeno ao vivo, tocando com os dedos aos seus elementos determinantes. Bom, a agonia atual das religiões é geralmente considerada como resultante da situação crítica da sociedade em seu acelerado desenvolvimento tecnológico. O mundo do supérfluo, em contradição com o mundo da escassez, na estrutura social em que vivemos, levaria a civilização atual a um beco sem saída. As religiões agonizam porque o hedonismo social e o correspondente pedantismo cultural esvaziaram igualmente as arcas de tesouros metálicos dos ricos, né? Os baús de crenças e crendices dos pobres, as esperanças de sucesso das camadas medianas da sociedade, as fontes de riqueza do planeta e até mesmo o balaio de sonhos da lua e as esperanças de um céu convertido em frios desertos siderais,
em que rolam mundos áridos e despovoados. Inverte-se a tese de Toynbee. As religiões seriam produzidas e mantidas pelas civilizações como o mel pelas comunidades das abelhas. Deus, filho do homem, está morto, segundo constatam os teólogos mais avançados. E enquanto os religiosos voltam a matar-se reciprocamente em nome do Deus morto, as grandes potências da civilização, sem perspectiva, preparam os funerais atômicos da Terra. A opressão estatal esmaga o homem nas áreas capitalistas e socialistas. O Leviatã de Hobbes ameaça o mar, a terra e o céu. Como decifrarmos o enigma destes tempos apocalípticos, quando o próprio ato de pensar parece estar sujeito a controles telepáticos? Os defensores da liberdade transformam-se em terroristas e sequestradores, ou em líricos distribuidores de flores murchas, embalsamadas nas palavras mortas de paz e amor. A inocência das crianças desaparece na voragem da criminalidade infantil. E os velhos alquebrados de olhos vazios não encontram mais nos templos os signos da fé que os embalou na infância, na adolescência, na mocidade e na maturidade. Os padres sem batinas e as freiras sem hábitos, os monges sem escapulários e os santos caçados em sua santidade já não podem consolar os crentes. O que acontece para que tudo se subverta dessa maneira total e violenta? Foi a morte de Deus que esvaziou o mundo ou foi o vazio do mundo que matou Deus? As estruturas sociais são coercitivas. Do clã à tribo e à horda e desta à civilização. A lei do aglomerado humano é uma só, mas se desenvolve num ritmo de pressão crescente. A coerção aumenta na razão direta da estruturação. Da cabana do pajé à sacristia, a religião segue esse mesmo ritmo. A massificação do homem na sociedade moderna fez o caminho de retorno sobre as conquistas do individualismo ateniense. Esparta suprimiu Atenas. O sonho frustrado da República de Platão já prenunciava o Leviatã de Hobbes. O desenvolvimento tecnológico aumentou a pressão social sobre o homem, como o desenvolvimento da institucionalização religiosa gerou o totalitarismo eclesiástico das grandes civilizações orientais, leviatãs, teocráticas, e forjou a engrenagem férrea do milênio medieval. Os sonhos da Renascença, um instante para respirar, apagaram-se impotentes nas garras de aço da tecnologia contemporânea. A estorque social da moral e da religião esmagou as gerações em nome da utopia conjugada de liberdade e civilização. O desespero existencial de Kierkegaard e a náusea de Sartre foram os frutos amargos da escamoteação da natureza humana pela hipocrisia farisaica dos formalismos sociais e religiosos. O homem formalizado perdeu a naturalidade e só teve uma saída para a sua angústia existencial: matar Deus e rebelar-se contra a sociedade. O fato não é novo, repetiu-se na história, com os episódios de repressão violenta dos rebelados nas civilizações teocráticas e massivas do Egito faraônico, da Mesopotâmia, de Israel com suas leis de pureza, da Idade Média e da Era Vitoriana na Inglaterra. Os libertinos medievais, a prostituição romana, o nudismo de comunidades religiosas que buscavam o estado de graça do paraíso perdido, o deslumbramento da Europa do século XVI ante a suposta liberdade absoluta dos selvagens da América, são antecedentes da era pornográfica que assinala a libertinagem do nosso tempo.
Bastam esses fatos para podermos tocar com os dedos na fímbria da verdade. Em Os Demônios de Loudoun, Aldous Huxley oferece-nos um quadro portentoso das medidas eclesiásticas e das providências estatais na Europa dos séculos XVI e XVII, com repercussões no século XVIII, para aliviar a pressão moral e religiosa no caldeirão social. Informa Huxley, os prelados franceses e alemães estavam acostumados a receber o colágio de todos os padres, informavam aqueles que não tinham concubinas que poderiam tê-las se quisessem, mas que deveriam pagar para isso uma licença. E mais, que essa licença deveria ser paga mesmo pelos que não as tivessem. O celibato forçado explodia de tal maneira que era conveniente regulamentá-lo, a fim de salvar-se pelo menos a aparência de santidade dos clérigos. Numa das notas de seu dicionário, Bale conta como o Senado de Veneza tolerava os escândalos do clero para desprestigiá-lo na opinião pública em favor das conveniências do Estado. A deformação da criatura humana pelas exigências antinaturais das religiões dá-nos a chave do processo cíclico, o processo cíclico da morte das civilizações. Isso não quer dizer que tenhamos de aceitar as teorias atuais de uma psicologia libertina, mas que devemos compreender o erro e o perigo das repressões extremas em nome da moral e das religiões. Podemos compreender claramente que esse extremismo equivale à medicação de disfarce, que esconde o mal, permitindo seu desenvolvimento secreto no organismo social. A Inglaterra da moral vitoriana está hoje a braços com a explosão de situações incontroláveis. O seu parlamento majestoso é levado à adoção de leis e medidas deletérias, como as referentes aos problemas da homossexualidade juvenil. O Ministério dos Ciclos Agônicos de Agonia é facilmente decifrado quando levantamos a máscara de hipocrisia das sociedades antinaturais. O mesmo se dá no tocante às religiões repressivas, que acabam vencidas pela rebelião dos instintos naturais, organizando no descrédito ou sendo substituídas por outras. Acusa-se o cristianismo de ser o responsável pela universalização da hipocrisia, mas os próprios evangelhos atestam a atitude racional do Cristo em face dos que pretendiam lapidar a mulher adúltera. No caso de Zaqueu, o Cristo aceita a sua hospitalidade quando ele promete devolver aos pobres o fruto impuro dos seus roubos. Madalena, arrependida, tornou-se a seguidora dedicada e a escolhida para ser a primeira a vê-lo depois da ressurreição. Não há dúvida que os excessos repressivos do cristianismo não foram determinados pelo Cristo, mas pelos seus apóstolos judeus, contaminados pela hipocrisia farisaica e de outras seitas judaicas. O apóstolo Paulo, o que melhor compreendeu a posição do Cristo em tantos aspectos, não conseguiu escapar aos prejuízos do judaísmo, de sua formação judaica, quando se referia aos processos de repressão, tornando-os ainda mais agudos na religião nascente. Explica-se a atitude paulina ante os abusos e excessos das religiões pagãs, mitológicas, em que as práticas fálicas, os rituais dionisíacos, toda a herança da velha Suméria, da Mesopotâmia, da libertinagem da Grécia e de Roma contaminavam as ingênuas comunidades cristãs, ameaçando com seus excessos os princípios espirituais da religião nascente. Paulo, extremamente zeloso, apegava-se aos resíduos da sua formação farisaica, agindo com violência para impedir que os cristãos retornassem às práticas da irresponsabilidade moral. Mas a enorme distância entre as medidas enérgicas de Paulo, que não usava a máscara da hipocrisia, e as medidas repressivas que mais tarde judaizaram as religiões cristãs. Ele, que combateu sem cessar os apóstolos judaizantes, incidiu no mesmo erro que tanto condenara, mas justificado pelas circunstâncias de uma época de ignorância e de costumes geralmente condenáveis. O ponto crucial do problema religioso chama-se
hipocrisia. E a hipocrisia resulta das atitudes egoístas, da falta de compreensão do verdadeiro sentido da religião, que é o caminho, que é caminho e não ponto de chegada da espiritualização do homem. Os religiosos que pretendem atingir a santidade do dia para a noite, que se revestem de pureza exterior, encobrindo a podridão interior, são os hipócritas condenados veementemente no Evangelho. A solução desse grave problema, que responde pela morte cíclica das civilizações, está na compreensão da verdadeira natureza do homem, do processo natural do seu desenvolvimento espiritual. Os artifícios purificadores só servem para mascarar os indivíduos pretensiosos. As práticas ascéticas não podem ser forçadas. As paixões e os instintos do homem são manifestações de forças vitais sob o controle da razão e do sentimento e podem e devem guiar o espírito nos rumos da transcendência. Repetimos agora os ciclos orgânicos do Oriente, da Grécia e Roma, de Israel, da Europa medieval. A explosão pornográfica sobrepõe-se aos instintos vitais e aos controles sociais. E a agonia das religiões anuncia a morte da civilização tecnológica. Não obstante, há uma esperança para a brilhante civilização condenada. As forças do espírito reagem contra a derrocada moral. Como na queda de Bizâncio, enquanto os clérigos cantam e pregam em meio à derrocada, há vigias de uma nova era espreitando o futuro nas almenaras. E o que procuro demonstrar neste livro, num rápido confronto das estruturas envelhecidas com as novas estruturas que nascem da própria terra sob nossos pés. Poluída, envenenada, devastada, ameaçada, a terra dos homens, nossa mãe, convida-nos a subir com Saint-Exupéry para as novas dimensões de uma realidade em que estamos perdidos. Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje. Se você gostou dessa leitura, deixa seu feedback, dá o seu like, dá a sua curtida no nosso vídeo, pois isso é muito importante para o nosso trabalho. Se você tem dúvidas a respeito desse conteúdo, coloque suas dúvidas nos comentários abaixo do vídeo. Se você acha essa leitura importante, compartilhe com aqueles que têm o mesmo interesse que você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a gente tem canal no YouTube, no Instagram, no Facebook. No YouTube, aperta o sininho para receber notificações. Eu fico por aqui. Desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.